para falar assim, olha, eu faço parte. Eu não posso falar isso em público, mas eu também faço parte. E eles usam isso como um network para conseguir influência, para conseguir acessar locais que às vezes as pessoas comuns não teriam acesso. E assim eles vão crescendo cada vez mais. É como se eles pudessem se ajudar para que eles possam crescer. Tanto é que existe aquelas histórias que falam assim, os maçons são ricos, muitos deles são milionários, existem até bilionários, é porque existe todo esse network, né? Eles vão se auxiliando. Vamos passar agora para o sistema político. Se a gente conseguir rolar mais um pouquinho aí para baixo, muito interessante isso que eu vou mostrar agora, Vilela. A gente falou do sistema religioso, né? Quando a gente olha para o sistema político... Fala galera, vídeo novo começando. E antes, já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, valeu. Um sol, tá vendo ali no meio? No centro. São símbolos de arquitetura maçônica. Do lado a gente tem mais uma também, com as colunas. Pode rolar mais um pouco para a direita, isso. Ó, naquele templo ali, a gente tem claramente o olho que tudo vê lá em cima, né? Aquele que tá aparecendo o céu. Sim, sim. E no último, nós temos um templo onde são realizadas missas, né, católicas, que remete também ao piso maçônico, que é um piso xadrez. Ah, é? O preto e o branco remete também ao próprio Baphomet, remete à dualidade. Bem e mal. Bem e mal, preto e branco, cima e baixo. Então, o que eu estou mostrando para o pessoal que está assistindo, hoje o sistema religioso que nós temos, eles escondem os verdadeiros ensinamentos de Cristo e são influenciados por uma sociedade que é a própria maçonaria. Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. O que aparece do Malafaia ali? Existe uma foto do Malafaia em que ele bate nessa tecla, onde fizeram uma montagem realmente descarada. Ele está recebendo uma premiação e colocam um símbolo da maçonaria na premiação. Mas foi uma montagem que fizeram anos atrás. Aí ele usa isso para falar assim, olha, isso aqui é uma montagem, olha aqui a foto original e olha aqui a montagem. Mas a realidade é que o Malafaia, eu não sei se ele ainda tem um programa de televisão hoje. Na época ele tinha, alguns anos atrás, um programa que ele fazia lá, Vitória em Cristo, se eu não me engano. E ele tinha símbolos que remetiam à maçonaria por trás, no cenário. Hoje, existem fotos dele, por exemplo, fazendo um gesto com a mão, que é um gesto oculto maçônico. Olha lá, bacana, muito bom ter colocado aí a imagem. Posição das mãos. Esse gesto que ele está fazendo, colocando a mão em cima da Bíblia, ele remete ao esquadro e o compasso. Você vê que do lado tem um maçom ali, com a mão também em cima do seu avental maçônico, que é o símbolo do Gmail ali que a gente comentou. Eles estão fazendo o mesmo gesto. É o símbolo que remete ao esquadro e o compasso de forma subliminar. Ele está se comunicando com outros maçons para falar assim, olha, eu faço parte. Eu não posso falar isso em público, mas eu também faço parte. E eles usam isso como um network para conseguir influência, para conseguir acessar locais que às vezes as pessoas comuns não teriam acesso. E assim eles vão crescendo cada vez mais. É como se eles pudessem se ajudar para que eles possam crescer. Tanto é que existe aquelas histórias que falam assim, os maçons são ricos, muitos deles são milionários, existem até bilionários, é porque existe todo esse network, né? Eles vão se auxiliando. Vamos passar agora para o sistema político. Se a gente conseguir rolar mais um pouquinho aí para baixo, muito interessante isso que eu vou mostrar agora, Vilela. A gente falou do sistema religioso, né? Quando a gente olha para o sistema político, e eu coloquei a imagem ali, pode ser até polêmico, né? Eu coloquei os dois grandes nomes que nós temos no sistema político atual. Bolsonaro e Lula e Bolsonaro, né? De um lado ali, lá em cima, a gente tem Lula recebendo uma premiação de um grão-mestre maçônico, que é o Duque de Kent, um grande nome na maçonaria mundial hoje. Ele está entregando uma premiação para o Lula. Isso é anos atrás. Tá. Mas foi mais ou menos em 2015, eu acho, 2016. Foi inclusive antes do Lula ser preso. Entendi. Antes da época que o Lula foi preso. Tá? Nós temos o Bolsonaro do outro lado, né, da direita. Agora, olha que interessante. O Bolsonaro também com contato com a maçonaria. Tanto é que naquela foto de cima, onde tem vários homens ali, é o Bolsonaro com os maçons. O gesto do Lula hoje, que o pessoal fala bastante... Do faz o L? É o faz o L. Né? Tem uma imagem do Lula fazendo o L ali. O do Bolsonaro tá do lado direito ali. Que é a arminha. A arminha. Mas você percebe que é mais ou menos o mesmo gesto? Sim, só o L. Pá. É isso aí. No meio, eu coloquei os maçons. Faz o V. É melhor, né? É que é de Vilela, se sacou, de Vilela. né, Klaus?
No meio eu coloquei os maçons também fazendo isso. O maçom, ele Por não que tá... que ele faz isso? Você vê que ele tá com o falecido Major Olímpio, né? É. Ali, o Major Olímpio, ele era do lado do Bolsonaro. Mas por que que ele tá fazendo o L ali? Ele não tá fazendo o L. O maçom tá fazendo o símbolo do esquadro maçônico. O esquadro e o compasso é o principal símbolo da maçonaria. É o que representa os construtores. E esse símbolo tem um significado, a gente logo mais vai falar sobre ele aí. Tá bom. Mas o que eu tô querendo dizer é que tanto um quanto o outro são influenciados pela maçonaria. Esquerda e direita hoje são braços do mesmo cérebro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são controlados por pessoas que estão acima. Só simplesmente manuseando as cordas dessas marionetes. E uma frase de Lenin, que foi um maçom também, de alto grau, O Lenin? Vladimir Lenin. E ele diz assim: a melhor forma de nós controlarmos tudo é criando uma falsa oposição. Então, quando você tem o controle de um lado, por exemplo, vamos supor que eles controlam a esquerda, porque foi a maçonaria, de certa forma, que criou o comunismo. Eles precisam de um inimigo para que eles possam manter aquele controle. E esse inimigo, no caso, seria a direita que a gente tem hoje. Sim. Que se passa por uma direita conservadora, por princípios conservadores, mas as pessoas que estão lá são simplesmente meras marionetes controladas para serem uma falsa oposição. Você já ouviu muitas pessoas falando assim: o Bolsonaro fez de tudo para o Lula ser solto. O Bolsonaro queria o Lula nas eleições para eles ficarem ali naquele embate. É porque, na verdade, eles estão usando a tática da falsa oposição. Por trás, a maçonaria está controlando aquilo ali, fazendo com que pessoas pensem que tem o poder para, vamos lá votar tal, mas na verdade eles estão controlando já quem é que está no jogo. Os peões principais ali estão sendo controlados. E é nesse aspecto que a gente vê um gesto bobo, um pequeno gesto como um símbolo sendo igual. Na verdade, eles não estão fazendo nem o L nem uma arminha. Todos ali estão fazendo, por exemplo, o símbolo do esquadro, que é o principal símbolo da maçonaria. Que remete Então isso é o símbolo do esquadro. O esquadro, é. O esquadro e o compasso hoje é o principal símbolo maçônico. A gente consegue passar pro... Vamos falar sobre isso agora? Isso, eu queria Vamos ver. passar pro estudo. Porque você fala também que é o símbolo do Gmail. Não tô lembrado como que é o Gmail, depois eu Boa. quero ver. Vamos pegar. Achou aí a imagem que ele quer? Esquadro e o compasso, aí na tela. O esquadro e o compasso, eles têm um significado muito interessante. O compasso, por exemplo, ele vai servir para desenhar círculos, que Exato. é algo que não tem fim. O significado dele na maçonaria é o espírito. O compasso está acima do esquadro. Então a gente tem ali o espírito sobre a matéria. Por mais que a gente fale a respeito deles não agirem como Cristo ensinou, falando sobre o tempo espiritual, eles guardam esse conhecimento que é como se fosse um conhecimento oculto. E isso não chega às pessoas. Dentro de um templo religioso, eles não ensinam exatamente isso. Não ensinam praticamente nada sobre o espírito. Eles podem até falar, mas eles não ensinam exatamente sobre a consciência, sobre o lado espiritual e como tudo deve ser. Eles, por trás de tudo isso, conhecem o significado. Por que o símbolo deles é um compasso e um esquadro? O compasso ele desenha círculos, algo sem fim, representa o espírito. O esquadro ele desenha um quadrado, é algo finito, representa a matéria, o físico. E juntos a gente tem o físico e o espírito. Por isso que imagens como o Homem Vitruviano, que é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, Sim, ele mostra... famosaço. Quem assistiu ou leu o Código da Vinci, né, sabe bem Exatamente. a importância. Né? Você vê que do lado ali esquerdo na imagem... Tem as duas formas, cara, o quadrado, o círculo Exatamente. e o homem no meio, né? São dois homens, na verdade, porque eles estão representando o físico e o espiritual. Ah, é? Esse é o significado da obra de Leonardo da Vinci. Com os braços em forma de cruz, né? E o outro mais levantado. Exatamente. É o físico e o espírito. Então, Leonardo da Vinci ele representou muito bem o homem vitruviano e fez uma referência à maçonaria, porque ele também era maçom. Entendeu? Ao lado tem uma outra imagem. Essa imagem aqui foi uma das capas da revista The Economist no ano de 2025. Olha só. Onde colocou agora... O homem vitruviano, um mas... homem vitruviano. Meio metálico, é isso? Isso, porque a gente está falando do transhumanismo. Que mistura do homem com máquina. Exatamente, é a mistura do homem com a máquina, onde eles têm planos para criar os super-humanos. Que é... A gente até comentou da última vez que eu vim aqui,
sobre o homem viver 120, 150 anos. A gente falou sobre os líderes ali da China, da Rússia, que estavam em segredo ali conversando sobre isso e o microfone de um deles vazou, né? E falamos sobre os planos de imortalidade humana. Por quê? Tudo isso hoje é controlado pela maçonaria. A capa da The Economist também tem influência maçônica, e é por isso que eles colocam um homem vitruviano aí, mas boa parte da população enxerga isso, lembra até, uma outra pessoa vai lembrar da obra de Leonardo da Vinci, mas não sabe o real significado disso. A gente pode descer mais um pouquinho. No homem vitruviano, a gente tem a representação do olho também. O olho de Horus e o olho de Ra, que representa a matéria e o espírito. Aquele olho que está nas notas de dólar, que é o olho que tudo vê, ele faz referência ao olho de Horus, né, que é o olho de Gadu, do grande arquiteto do universo. E é por isso que eu falei que ele não era o criador. A gente está falando de um deus pagão que é Horus, um deus antigo, né? E aí, entendendo sobre isso, as pessoas começam a compreender como a maçonaria pode influenciar a nossa vida no mundo atual. Eu trouxe o estudo número 3. Não, mas você vai falar um pouco disso, da pupila contraída, pupila dilatada? O que é isso? Quando eu nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar disso? Não. A gente falou daquela vez daquele Black Eye Club, né? Sim. Várias celebridades aparecendo com olho roxo. Inclusive, depois que terminou o programa, nos comentários fui ver e falar: putz, acabou de aparecer mais um com olho roxo. Eu não sei quem apareceu depois do programa. Sangalo. Eu acho que foi isso, né? Ivete Sangalo. Exato, cara. Foi tipo assim, uns 2 dias... Eu acho que no dia seguinte, No dia seguinte apareceu, foi muita coincidência. Cara, foi muita coincidência. O que tem a ver com isso? Eu não tô falando que ela faz parte disso, tá? Mas assim, o Black Eye Club, o Clube do Olho Roxo, ele vai trabalhar exatamente em cima disso que a gente tá falando aí da pupila dilatada, da pupila contraída, né? Da pupila normal. Por quê? Qual que é a teoria em cima do Black Eye Club, do Clube do Olho Roxo? É que quando eles fazem um ritual de iniciação, eles vão injetar uma substância que é chamada de adrenocrome, onde vimos isso nos arquivos Epstein também. O que é o adrenocrome? Eles fazem com que um bebê, na maioria das vezes é um bebê. Mas pode ser criança também. Pode ser uma criança também, né? Passe por um momento de sofrimento e medo extremo. Quando isso acontece, o corpo vai colocar adrenalina na corrente sanguínea. Eles sugam esse sangue com adrenalina e injetam em si mesmo, dizendo que isso pode rejuvenescer ou manter o envelhecimento travado, prolongar a vida. Nos arquivos Epstein... E aí a gente assiste o Monstros S.A., tem aquela maquininha que assusta as crianças e dá energia, né? E você vê, assusta uma criança... Enche o tubinho lá com líquido vermelho você acha ali. Isso daí também, né? Assim, Monster S.A. É uma mensagem subliminar gigantesca. Total, cara. Mas você ia falar o quê? Porque ele ali no monstro, ele assusta a criança, faz a barrinha ficar vermelha como se fosse o sangue, né, entrando ali. E no mundo real, o Epstein, ouvi mensagens dele com o médico dizendo assim, eu tô ficando velho. O que eu faço? Ele falou, você precisa de uma transfusão de sangue com sangue jovem. Isso vai fazer com que você trave o seu envelhecimento, né? Então, o que era teoria, basicamente se tornou uma realidade porque eles estavam conversando na vida real sobre isso. Esse adrenocrome, quando eles falam sobre o Black Eye Club, ele não é injetado na veia, como é o caso do adrenocrome. Olha lá. Muito bacana, cara. Muito bacana assim, né? As referências. Bacana a referência. Não é coincidência, né? Os caras sabem, então, né? Eles sabem. Estão dando sinais num desenho infantil, cara. Exatamente. E aí, nesse processo do Black Eye Club, da pupila dilatada, por exemplo, os dois olhos ali, um representa o físico, outro representa o espiritual. Quando você vê uma celebridade, e essas grandes celebridades com olho roxo, significa que ele injetou esse adrenocrome no olho, cara, como um ritual de iniciação. Quando é no olho esquerdo, é porque o cara iniciou agora, entendeu? Então, o que ele está falando? Que esse sangue jovem entra como um pacto no olho que representa o espírito. Ele está entregando não só o físico, ele está entregando algo que vai além. Ele está entregando o espírito nas mãos daquele ritual que ele está fazendo. Quando a gente vê o outro lado, o lado direito, é porque esse cara ele já estava dentro do Black Eye Club, essa pessoa já estava lá dentro, e existem 2 pontos. O lado direito, ele traz a dualidade que nós falamos, que é o olho de Ra.
ou ele cometeu um erro e foi corrigido pela própria sociedade, o olho direito mostra que ele cometeu um erro e foi colocado na linha, ou ele está reforçando esse pacto, mostrando que ele está fechado não só espiritualmente, mas fisicamente, entregando a vida para cumprir o protocolo da agenda da elite e fazendo parte dessa sociedade do Black Eye Club. Entendi. Então o homem vitruviano, ele traz a representação dos olhos. Aqueles olhos que nós vimos ali, eles estão Volta naquela imagem que tinha os olhos de Íris e o olho de Ra, né? Olho de Horus e olho de Ra. Ah, desculpa. Isso. Então, o homem vitruviano, ele tá... Esses olhos são do homem vitruviano. Então, Leonardo da Vinci, ele trouxe para nós, no homem vitruviano, essa mensagem, entendeu? Tanto é um olho que tem a pupila menor, né, que é o lado esquerdo, representa o físico, e a pupila maior do lado direito, que representa dilatado. O espírito. Entendi. Entendeu? Então é aí que a gente linka toda essa teoria doida, né, que falam que é o Black Eye Club. Total. E depois ele colocou uma lista, né, O que eu acho engraçado, assim, quando essas celebridades aparecem com o olho roxo, e eu não sei se você concorda. O cara apareceu com o olho roxo, o cara caiu, bateu a cara no chão. Cara, não deveria estar o rosto da pessoa machucado, por exemplo? Não só o olho? É.